Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do jornal Virou Notícia. E essa transmissão onde vamos abordar especificamente com o vereador Zé Cláudio, que foi o vice-presidente da CPI, que abordou o assunto, que investigou a questão da iluminação pública em Santa Luzia. A CPI teve os trabalhos concluídos, um relatório final foi protocolado aqui na Câmara Municipal nesta segunda-feira, uma cópia também foi entregue ao Ministério Público e o resultado desse trabalho de 180 dias dessa Comissão Parlamentar de Inquérito da Iluminação Pública. 3.000 páginas. Aqui a gente está com os documentos, com todo o trabalho e ao lado do vereador Zé Cláudio, vice-presidente. É bom a gente ressaltar que a Comissão Parlamentar de Inquérito, cada vereador ficou responsável por uma parte dessa CPI. No caso do Zé Cláudio, oriundo, né, dessa questão de instituição bancária, lida muito bem com números, ao contrário aqui de algumas pessoas como eu, por exemplo, que números são a negação. O Zé Cláudio ficou responsável por essa questão. E são números que foram divulgados, inclusive agora há pouco, na sessão ordinária aqui na Câmara Municipal, que estendeu-se até o início da tarde dessa terça-feira. Por conta disso, nós estamos aqui no gabinete com o vereador Zé Cláudio, aniversariante do dia. Já o parabenizei, mais uma vez quero aqui, diante do nosso público, te parabenizar, Zé Cláudio, não só pela passagem do aniversário, mas principalmente pelo trabalho que você vem realizando aqui na Câmara Municipal. Tá tudo bem, Zé? Ok, Ramon, tudo tranquilo, tudo bem. O aniversariante do dia. Ganhar um presente de aniversário, tanto trabalho desse jeito, concluído. E você citava agora há pouco, Zé, ainda no plenário, os números que vocês levantaram a partir desse trabalho com a CPI da iluminação pública. O que mais chamou atenção? O que tem, quem está nos acompanhando agora pode ter acesso? O que a gente pode falar um pouco sobre esse trabalho dessa CPI? Ok, boa tarde, Ramon. Boa tarde aos internautas. Boa tarde aí ao povo de Santa Luzia, né? Muito especial. Esse povo aí que a gente vem sofrendo com essa questão que você trouxe aí desde 2013, Ramon. O que chama e o que me deixa, mesmo hoje no dia do meu aniversário, poderia agora fugir dessa reunião que terminou agora às 15 horas, né? Ir para casa para estar curtindo um pouquinho da tarde, mas nós ainda temos muito trabalho. Você falou bem, ontem nós encerramos o trabalho da CPI, que foi durante 6 meses, amor. Nós tivemos 120 dias, pedimos uma prorrogação e ontem nós concluímos esse trabalho, né? Foi na presidência do vereador Márcio Ferreira, eu como vice-presidente, a vereadora Luísa e o César como um dos nossos suplentes desse trabalho. E ontem mesmo nós já protocolamos nessa casa e protocolamos no Ministério Público, frisado por você. E hoje a missão é protocolar agora no Executivo e no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Qual é o papel da CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito? Verificar lá, né, Ramon, como todos sabem, desde quando aumentaram-se a nossa contribuição, lá em 2013, veio um projeto para essa casa, no apagar das luzes, final do ano. Dezembro, dia 23 de dezembro, Ramon, do ano lá de 2013, e aprovam o que eu chamo de um descalabro, um absurdo que aconteceu com o nosso povo. Nós pagamos hoje uma das taxas de iluminação, eu fiz toda hora taxa, mas é contribuição, que virou mais que uma taxa, uma das mais caras do Brasil, né? Isso foi apurado e com os números que eu vou aqui apresentar, né? Com a anuência da comissão, que nós combinamos que após a redução dos trabalhos, cada um poderia dar publicidade do que nós apuramos. Você frisou bem, um trabalho árduo, mas é compromisso, e é isso que o vereador tem que fazer mesmo, é um trabalho fiscalizatório, né? Nós não temos no final dessa CPI a autonomia de estar punindo ninguém, mas quem vai competir a isso, depois de analisar os números, analisar tudo que nós demonstramos, é o Ministério Público, é os órgãos competentes, para ver onde que houve o erro. Basicamente, Ramon, só para ilustrar, nós estamos apurando a irregularidade que houve durante esse período e o excesso de exação, né? Porque uma contribuição ela tem que ter um determinado fim. Contribuição para a iluminação pública poderia ser usado para a manutenção de redes, a troca das lâmpadas, a manutenção de toda essa estrutura, pagamento das contas dos prédios públicos, certo?
Cria-se uma conta específica para a iluminação pública no todo. Exatamente. É o que foi criado. A CEMIG, que era a agente arrecadadora, ela arrecadava esse valor e ela recebia para isso, tá, Ramon? Era mais ou menos cerca de R$10 mil mês para prestar serviço para a gente. Né? Em cima dos valores, ela tinha lá um percentual. Ela arrecadava este valor, deduzia-se essas contas específicas, como eu falei aqui, de prédios públicos, da iluminação pública, Sim. e isso teria que ser creditado numa conta específica do município. Tá? No início começou ocorrendo nessa conta, no desenrolar da CPI a gente vê que isso para de ser creditado na conta específica, vai para a conta livre movimentação do município, diretamente, e aí o controle ficou muito complicado. Mas, e com esse destino, o saldo dessa conta, ele não poderia, exceto 30% que eu vou explicar aqui no decorrer, ele não poderia ser utilizado. Esse valor teria que ter ficado. Só para o município. Se fosse uma reserva ali, uma poupança, para quem está nos acompanhando entender, basicamente seria isso. E que eu acho que essa poupança é errada, porque eu acho que ela tem que ser devolvida para o município. Sabe? Nós temos uma margem muito grande para redução. Há uma equipe já tive informação que na prefeitura já tem uma equipe que já está movimentando nesse sentido, de fazer todas as análises e dar esse presente para a gente. E de preferência ainda esse ano, lá em possibilidade dezembro, de reduzir essa taxa de iluminação pública, e essa eu acredito que contribuição. significativamente. O que a CPI levantou nos 4 anos, de 2014 até julho de 2018? Qual foi o montante, o que tinha nessa conta? Exatamente. Eu vou me ater só aos números, que foi a parte qual eu fiquei responsável, e eu poderia passar para os munícipes, até para a gente não perder aqui o raciocínio e fazer de uma forma mais didática. Nós tivemos uma arrecadação bruta lá desde janeiro de 2014 até julho de 2018, o valor de R$95.437.000. Este valor que nós arrecadamos lá. Deste valor, o que foi deduzido e deveria ser deduzido neste período até então? R$22.663.000 foi para a iluminação pública da cidade, para pagando isso a CEMIG, e dos prédios públicos. Sim. Então nós tivemos aí R$22.663.000. Depois que foi comprovado que nós identificamos, nesse primeiro momento, R$11.566.000 para as empresas que vierem aqui prestar o serviço. Tá? Então a gente teria esses números no primeiro momento. E todo recurso que é do público, quando ele cai em uma conta, ele tem que ser remunerado. Então ele tem que render juros. Durante o período que esse valor ficou na conta, ele rendeu 321.294, que a gente acrescenta este valor a este montante. E mais uma informação que eu esqueci de falar em plenário hoje, Ramon. Os lotes vagos eram cobrados no IPTU. Quem tem um lote vago, todo regularizado, tudo direitinho, está lá em nome dele o tributo. A contribuição também vem no finalzinho do ano no IPTU. Então nós tivemos mais R$2.765.000. Se você pega todo esse montante, tá? E desconta lá dos 95.000, Ramon, nós teremos aproximadamente cerca de 66.714.000 que deveria estar na conta de iluminação pública. Isso nesses 4 anos. Mas vamos levar em conta que há uma prerrogativa aí para o executivo poder usar 30% deste valor e direcionar para onde ele quer colocar esse dinheiro. Saúde, educação, transporte, ele poderia alocar esse valor. Isso é legal. Isso, legal, não estava legalizado no município, Ramon, porque faltou uma regulamentação, que está ocorrendo agora. Isso está regulamentado a nível federal, mas não a nível municipal. Mas vamos trabalhar com essa hipótese. Mesmo tirando esses 30%, teríamos que ter hoje na conta de iluminação pública cerca de R$32.576.000. Olha esse valor. Se a gente pega de uma arrecadação bruta de 95 milhões, com todas essas despesas, tirando os 30%, que é cerca de 28.600.000, direcionar para o fim que o executivo precisasse e solucionasse ali, nós tínhamos 32 milhões. Esse valor não tem como esse ser devolvido ao povo, mas é inadmissível que a gente continue tendo um superávit tão alto e o povo pagando uma taxa de iluminação, uma contribuição tão alta como a gente tem. Vereador Zé Cláudio, quando você coloca que deveria ter 32.576.000 na conta, é porque então esse valor não é esse valor que vocês encontraram lá. Qual o valor que a CPI encontrou de saldo nessa conta? Ótimo. Qual foi esse período?
Ok, vamos lá, Ramon. Excelente pergunta. Olha só, durante esse período aí, os governos, eles fizeram uma série de besteiras, Ramon. Eles cometeram um monte de irregularidades. Isso a gente coloca no relatório. Primeiro, essa conta não estava, o dinheiro não caía na conta específica. E o valor que deveria ser repassado para a conta do município, o máximo seria os 30%, que até então estaria facultado lá, né? Mesmo sem essa regulamentação a nível municipal, mas estaria facultado para eles fazê-lo. A gente vê em determinado período que essa conta era praticamente zerada. Todo o recurso era transferido para a conta principal. E durante um período ainda, durante 2 anos, 2016, 2017, esse valor cai direto na conta livre movimentação da prefeitura. Então não dá nem para a gente apurar as aplicações, o que rendeu e como que ele foi destinado. E a CPI não conseguiu ver com esse valor indo para essa conta de livre movimentação, de fato, para onde foi parar esse dinheiro? Foi investido em quê? Pagou o quê? Isso não é possível fazer esse cruzamento, não é? Não, quando cai na conta principal do executivo, a gente não tem como rastrear isso. É lamentável. A gente fez várias amostragens, mas a gente não conseguia, porque imagina uma conta que gira aí todo o recurso do município. Ou seja, a conta específica que fora criada para que todo o valor, o montante da contribuição pública que nós, moradores de Santa Luzia, pagamos, deveria estar numa conta específica, podendo usar 30% para outros princípios. Esse montante não estava lá e não foi usada essa taxa para a destinação final, que seria iluminação pública apenas. Usou-se, né? Nós ficamos um período aí no apagão total. Tem um período que a gente a princípio não identifiquei essa transferência de recursos para pagamento de empresas que estavam aqui prestando serviço. É uma outra equipe que estava analisando, consta no relatório também essas informações sobre as empresas. Mas, como eu falei, os números. Então, esses 32 milhões, eles deveriam estar nessa conta. Eles não estão. Nessa conta, em julho, nós temos cerca de 5 milhões. Tá? Um saldo demonstrativo. Tivemos um apoio muito grande agora no final dos trabalhos pela Secretaria de Finanças do Executivo, que nos abriu todos esses números e ficou muito mais fácil da gente acompanhar e chegar a esse resultado. Então, 27 milhões, ninguém sabe para onde foi, o que foi investido. Exatamente. Ele foi gasto, ele saiu dessa conta principal do Executivo e quem vai competir a essa análise final e a essa cobrança, como eu falei, serão os órgãos superiores onde nós estamos destinando essa documentação. Zé Cláudio, quando você coloca os governos anteriores, aí a CPI fez esse levantamento, porque nós tivemos aí, num curto espaço de tempo, 3 ou 4 gestores. Nós tivemos Roseli, com a saída da Roseli, o Fernando, depois o Fernando Sandro, depois como é que é pela ordem? Ramon, eu vou citar os anos, vou pegar o ano, aí todo mundo sabe quem era o prefeito que estava naquele momento. Até o final do ano de 2017, tudo feito errado. Tudo errado, tá? Essa conta, todo recurso que caía direcionava direto para a conta principal, era utilizado e não cumpria com a lei. Tá? E mais grave ainda, hoje o vereador Márcio Ferreira trouxe isso, é uma indicação pedindo ao prefeito, a mudança da tabela. Porque olha só, além de estar cobrando errado, vale a pena até pegar o número daqui, é a tabela 4, a gente tem uma tabela que a gente encaminha para o executivo, ou melhor, o executivo encaminha para a CEMIG em cima de qual tarifa que ele estaria cobrando. A gente estava cobrando 4B e essa tabela correta seria sobre 4BA. Né? E aí o que gera? Isso estava gerando nada aí nos últimos 2 anos aproximadamente, cerca de 7% a mais em cima dessa tarifa louca que a gente tem. Ou seja, era para o munícipe pagar hoje uma contribuição, um valor menor. Exatamente, e menor mesmo com a lei aprovada, tudo, já era para ele estar pagando menor. E mais agravante que nós, como falei, a gente paga uma mais alta, ela tem esse excesso sim, a gente tem um superávit, que deveria se retornar ao pessoal, ao nosso município. Mas vou te responder a pergunta que talvez não ficou bem clara. No início de 2018, o governo atual, né, que era o prefeito interino, ele já, com uma preocupação, ele abre-se uma conta ou utiliza-se uma conta exclusiva para cair o valor da conta. Mas já não existia essa conta? Ela não foi criada lá 4 anos atrás? Ela foi criada quando foi no ano de 2016, ela é extinta, deixa de usar essa conta e jogava o recurso na conta principal. Está entendendo? O recurso para de cair nessa conta específica e cai na conta livre de movimentação, cai no bolo. No início de 2018, há essa mudança, e até julho, quando nós apuramos,
Usa-se os 30% dessa conta também, paga-se as empresas, paga-se a manutenção da iluminação pública, dos prédios, as contas dos prédios públicos, reforçando de novo as escolas, hospitais, né? A troca das lâmpadas, o custo da iluminação da rua, e essa conta estaria com saldo, depois já de tirar dos 30%, em torno de 5 milhões. E uma ressalva, o prefeito, com toda a dificuldade que ele tem agora, ele está aí precisando de pagar a folha, uma série de dificuldades que o prefeito está encontrando, e ele não pode usar esse saldo. Ele não pode usar esse recurso. Tá? Tem que reavaliar os 30%, se ainda teria alguma reserva. É isso que ele poderia usar 30% dos 5 milhões que estão nessa conta. Na verdade, é 30% em cima da arrecadação bruta que fez. Imagina mês a mês, né? Teria que fazer uma apuração mês a mês, o que o prefeito anterior usou e o que sobraria para ele utilizar. Porque para a gente entender, pega o montante de todos os moradores de Santa Luzia, a contribuição de iluminação pública, vem na sua conta de energia. E aí você paga. Esse valor vai para uma conta específica da prefeitura. Nessa conta a prefeitura tira lá o que a manutenção que ela paga para uma empresa para prestar esse serviço, a questão dos prédios públicos. Sim. Né? Okay. Então teria que ter um saldo lá, podendo naquele saldo usar 30% para outros fins. Ok. É acumulativo. Então se em julho tinha lá 5 milhões, quer dizer, agosto e agora a gente está quase finalizando setembro, o quê? Tem mais arrecadação, tem mais de 5 ou menos, porque tem o custo também. Não. Tem mais de 5 e eu vejo que o prefeito, dentro dos 30%, que ele agora está regulamentando isso, dele ainda poder usar um pouco desse recurso, tá? Dentro dos 30% lá. Não porém, porque nós não pegamos os dados, como você falou, de agosto e setembro, que a gente está aí ainda no encerramento do mês, né? Mas o que chama atenção, Ramon, é que o serviço foi muito mal prestado para o povo. E nós demos uma contribuição muito alta para isso, né? E eu cobro o tempo todo. Está na hora da gente devolver isso para o município. Da hora da nossa taxa ser uma taxa real, né? Que vai cobrir os custos, sim. Nós precisamos melhorar uma série de coisas. Precisamos trocar para LED as nossas lâmpadas, que vai reduzir custos. Porque ainda a gente tem muita lâmpada queimada ainda em Santa Luzia. Eram cerca de 4 mil pontos. Eu confesso que hoje, se me perguntar as contas, não dá para a gente ter esse número, tá? Atualmente. O serviço vem sendo Mas deve ter uns 2 mil pontos ainda, né? E que incomoda muito. Porque a cidade está muito escura. A cobrança do município é muito grande em cima desse item. O que a gente sente é que o trabalho da CPI ele foi muito pautado assim. Nós temos que dar uma resposta para o povo. Temos que fazer isso bem feito, né? E a gente foi lá entender esses números e agora, como eu estou demonstrando, e vai estar à disposição no meu gabinete, vai estar à disposição na rede, para que o município entenda e compreenda como é que é isso. Certo? Poderia usar esse valor para fazer outras coisas ligadas à iluminação? Se tivesse sido usado tudo dentro daqueles 3 itens, ok. Uma outra curiosidade, nesse período, desde que a CPI começou a fazer esse levantamento, foram várias empresas que prestaram serviços aqui em Santa Luzia. A questão dos contratos também foram analisados, as empresas cobravam basicamente o mesmo valor, ou teve alguma empresa, sem citar nomes, mas se quiser citar à vontade, que estava um valor muito divergente dos outros? Como é que foi essa questão? Essa parte do relatório, essa parte de avaliar as empresas, não ficou meu cargo, né? Porque nós tínhamos no início uma dificuldade muito grande, porque a gente não tinha não tivemos uma assessoria técnica para essa CPI. Sabe? Nós partimos vereadores, cada um usando um pouco do que tinha de conhecimento, né? Onde que eu fiquei com essa parte de números. E aí foram, né? Os outros pares da comissão se atearam a essas partes, mas se atearam, ou melhor, a parte dos contratos e as outras coisas ligadas. Mas tem nos relatórios informações, sim, que vai caber agora ao Ministério Público avaliar, verificar o custo desses contratos, como que serão feitos, né? Aí agora o parceiro. Esse processo agora é o Ministério Público que vai cuidar. Porque vocês dividiram dentro da comissão, cada membro ficou responsável por estudar um determinado assunto específico ali dentro da CPI. A grosso modo, vereador, até para a gente encerrar e agradecendo quem está nos acompanhando nessa entrevista ao vivo e exclusiva aqui no Virou Notícia, qual que é o resumo, qual que é a avaliação final dessa CPI? Nós estamos falando aqui de 27 milhões de reais que não sabe para onde foi e para que foi usado. O que vocês esperam agora também diante desse resultado final que originaram mais de 3 mil páginas aqui? Qual que é a expectativa que vocês pretendem a partir desse trabalho que foi feito durante 180 dias?
Ramon, o trabalho da CPI, como eu falei, ele se encerrou ontem e encerra hoje com essa ida até a esses órgãos, entregar e protocolarmos o nosso relatório final. Mas o que eu espero, tá? Que isso sirva assim, de uma grande lição para todos os governos, não só para a nossa cidade não, que as pessoas parem um pouquinho para pensar. Não dá para fazer as coisas à mercê, sabe, de vantagens, de favorecimento em cima de uma falta de informação muitas vezes do povo. Tá? E muitas vezes em cima até do legislador. Porque eu falo que hoje o vereador ele precisa estar muito atento a detalhes, ele tem que compreender, ele tem que entender um pouco de lei, ele tem que se aprofundar. Porque chega uma determinada lei e se aprovam. Né? Eu me pergunto lá no ano de 2013, será que os vereadores não pararam? Eu sei que tem vereadores que foram contrários, mas a maioria foi que tanto que aprovaram a lei. Né? Isso vem acontecendo, a gente tem esse boom aí do crescimento da taxa, esse saldo lá na prefeitura, os gestores sabendo que estavam usando em descumprimento a uma lei, não havia nenhuma cobrança, e nós chegamos a esse ponto, e eu fico feliz com o relatório final do seguinte: nós constatamos que há um excesso, sim, tem superávit, é possível reduzir essa taxa, eu tenho certeza, e já tive informação que o prefeito já criou uma comissão para analisar, né, todo esse saldo, como que ele poderia ser utilizado ou não, toda essa arrecadação, e fazer dentro das competências do Executivo, e aguardo que logo ele mande um projeto de lei para essa casa, e eu acredito que os vereadores unanimemente vão aprovar um projeto para redução dessa taxa. E mais ainda, e que a gente tenha uma melhoria no nosso serviço. Não dá para ficar escura na cidade com uma arrecadação tão alta como essa. Ou seja, de acordo com o que foi levantado pela CPI da iluminação pública aqui na Câmara Municipal, existe uma grande possibilidade, ao mesmo tempo uma expectativa de que seja possível reduzir o valor da contribuição na taxa de iluminação pública que nós, moradores de Santa Luzia, pagamos hoje. E que, se caso esse projeto venha aqui para o Legislativo, existe também uma expectativa de vocês, parlamentares, de que esse projeto seja aprovado pela maioria. Eu acho que unanimemente, eu não vejo um vereador neste momento que não seja. E tem muita gente comentando ali, ó, que ainda continua, inclusive mandando endereço ali, várias ruas com as lâmpadas queimadas. E isso a gente também é testemunha, a gente circula muito pela cidade, a gente não virou notícia, inclusive a gente sempre cobra isso aqui da prefeitura. Independente de quem estiver lá como o grande timoneiro à frente lá do executivo, a gente sempre vai cobrar, que esse é o nosso papel, assim como fazemos também com os legisladores aqui em Santa Luzia. Zé Cláudio, quero te agradecer mais uma vez por nos receber aqui no seu gabinete. A reunião hoje ela foi muito extensa, foi colocada essa questão durante a sessão ordinária, mas eu fiz questão de pedir ao vereador que nos recebesse aqui no seu gabinete para poder a gente trazer mais detalhes, e é claro, a gente vai acompanhar, vamos trazer mais informações, vamos comentar sobre isso na nossa transmissão das 8 horas da noite, e deixar o espaço aberto também, não só para você como membro dessa CPI, mas qualquer outros dos parlamentares, para que possam também prestar contas à população de Santa Luzia. Esse é o nosso papel, e o Virou Notícia está aqui sempre à disposição também, José. Ok, Ramon, obrigado, né, por essa oportunidade, e eu mais uma vez reforço. Em breve nós já vamos ver aí uma redução em torno de 7% dessa taxa, por causa de um erro, como eu falei, né, não mandaram a informação correta para a CEMIG, e ela vinha cobrando em cima de uma tabela. Mas a grande deixa, eu acredito, tomara que seja ainda este ano, eu acho que nós precisamos desse presente, prefeito, que ainda este ano você vai verificar, você vai ver que isso não vai alterar e mexer nas contas, né? Eu sei que você está num momento difícil, a gente está precisando de dinheiro para complementamento, pagamento de folha, uma série de questões, mas que olhe com carinho para a redução dessa taxa. Não dá para Santa Luzia estar aí figurando como uma das taxas mais altas do nosso país, e mais ainda, volto a reforçar, precisamos melhorar o serviço prestado. E só acredito que isso vai melhorar efetivamente com a criação de um call center que realmente atenda o munícipe. Que as pessoas liguem, formalizem as reclamações e imediatamente atendam. Com uma equipe, com uma estratégia para trabalhar à noite, noturna sim, para ir lá ver os pontos críticos da cidade. Seria o horário mais propício, né? Afinal de contas é de noite que vê que tem uma escuridão danada lá, né? Porque já me falaram anteriormente, a gente está indo com uma equipe marcando com X no poste. Vai à noite. Porque a gente anda pela noite, a gente vê a quantidade de lâmpada queimada, por que não? Falta às vezes um pouco de boa vontade do gestor público em dar como retorno o que é obrigação dele, porque as pessoas estão lá, as pessoas chegam no poder através do voto.
E aí é importante você, enquanto munícipe, enquanto eleitor, cobrar também daquele que você votou ou não, porque afinal de contas não é de graça. Nós, contribuintes, pagamos uma taxa altíssima de iluminação pública para a cidade estar no escuro como está. Muito obrigado, José. Parabéns mais uma vez. Aniversário do Zé Cláudio hoje, a gente dando mais trabalho para ele aqui na Câmara Municipal de Santa Luzia. Não, foi um prazer e é uma obrigação. E como eu falei, estou à disposição aí dos munícipes, pode mandar, né, pelo nosso gabinete. Nós vamos estar aí para estar respondendo e estar juntos cobrando. Porque o papel do vereador é esse, né? É cobrar, é investigar. E eu estou muito feliz de ter participado dessa comissão e ter procurado aí dentro do meu conhecimento, né? Estar chegando a esse relatório final junto com a equipe aí que compôs esse Vou mostrar aqui, ó. Se eu colocar a pilha toda aqui, eu quase vou sumir aqui do vídeo. Foram 3.000 páginas desse relatório final protocolado nessa segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Santa Luzia. Espero, quem sabe ainda esse ano, usar o Virou Notícia para trazer essa informação. Olha, a taxa de iluminação pública ou a contribuição ela foi reduzida em tantos %. Tomara, quem sabe, né? A esperança ainda existe. Muito obrigado mais uma vez ao vereador Zé Cláudio e em especial a você que sempre nos acompanha aqui no Virou Notícia. E você já sabe, se aconteceu, virou notícia, o jornal que pensa como você, sempre trazendo em primeira mão o que acontece em Santa Luzia. Muito obrigado e a gente se fala logo mais na nossa transmissão das 8 da noite ou a qualquer momento com novas informações. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, José, mais uma vez. Foi um prazer, Ramon.